Eu comecei esse ano preocupada, né, com a juventude, pensando no que eu queria para este ano, e esse foi o primeiro evento que o Senhor gerou no meu coração. Hashtag voe para o seu futuro, igreja. Porque eu vejo muitos jovens, não só dentro, fora da igreja, vivendo os dias de hoje como se não houvesse amanhã. Agora a desculpa, tudo é a pandemia. Eu posso morrer mesmo a qualquer hora. É pandemia, a desculpa é pandemia. Para viver como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, estão desperdiçando toda a sua juventude, toda a tua força, toda a sua inteligência. Aleluia. E isso já, comecei o ano, isso já me incomodando. Então nós preparamos essa noite linda, Arena Livre, para que vocês estivessem aqui conosco, para receber um pouco da parte do Senhor, para um despertar, sabe, aquele start. 2022 já começou e eu quero dar um voo, e não é qualquer voo, é um mega voo para o meu futuro, amém? Eu até pedi para representar aqui um foguete para você entender que não é qualquer voo que você vai dar, é muito grande. O Senhor é extraordinário, é além daquilo que nós pedimos e além daquilo que nós pensamos. Então eu queria que você ficasse com essa visão na sua mente. Aonde você vai chegar é extraordinário, amém? Mas eu quero começar, acende essa luz, Vela, aí embaixo para mim, que eu quero ver bem todo mundo. Quero começar sabendo quem é que está nos visitando hoje pela primeira vez. Quem é a primeira vez? Opa, peraí, tem alguns jovens aqui. Me ajuda aqui a dar uma lembrancinha para eles. Quem tá? Me mostra de novo, pela primeira vez. 1, 2, 3. Sai daí, 3. Sejam bem-vindos. Vocês estão na casa do Pai. Pela primeira vez, só esses 3. Os outros já nos visitaram antes. Também sejam bem-vindos, jovens. Tem alguns rostinhos aí que eu não conheço, assim, eu não sei de vista. Sejam bem-vindos todos vocês que estão nos visitando. Agora, todos os visitantes, só faz um sinal para mim, rapidinho. Todos os visitantes, lindos, lindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tenho certeza que nenhum de nós vamos sair daqui da mesma maneira que entramos, amém? E você ainda pode ser contemplado com uma lembrancinha, porque nós vamos ter um sorteio ainda. No final, tem coisa boa mesmo por aí. E o que eu queria compartilhar com vocês antes de nós entrarmos no nosso bate-papo, as nossas convidadas já se encontram presentes nessa noite. Aleluia, glória a Deus, elas já estão aqui. E o texto que o Senhor colocou no meu coração, esse foi exatamente esse. Deixa eu só abrir aqui. Esse celular às vezes tem vontade própria, sabe? Louvado seja Deus. É esse texto. O Senhor diz: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, porque o nosso futuro encaixado dentro dessa palavra não tem como dar errado. Eu costumo dizer sempre para os jovens que contra a palavra não há argumento. E desde quando eu aprendi aqui nessa casa a orar a palavra,
E o Filho é eficaz, é real. Quando a gente ora a palavra, contra a palavra não argumenta, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte. Aleluia. Desde que nós estejamos fazendo a coisa certa. Porque não adianta você usar a palavra como um amuleto e fazer tudo errado. Igual tem muita gente que está lá, a Bíblia aberta, no Salmo 91. É um amuleto. Ai, começou uma crise, alguma coisa, pega lá o amuleto. Que a Bíblia diz quando eles vão e começa a falar. Não adianta a gente usar a palavra como um amuleto. Fazendo tudo errado, não fazendo o que nós temos que fazer, proclamando a palavra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o Senhor é justo. Ele é justo. Ele vela pela palavra dele para cumprir, mas ele é justo. Então, querido, se você começar hoje a tirar da gaveta os seus sonhos, os seus projetos, começar a planejar, nós estamos numa série maravilhosa que é Construindo o Futuro com o Espírito Santo. Que coisa linda! Orando, planejando, executando, arriscando. Construir um futuro também é arriscado. Também é arriscado. Mas, como eu estava dizendo, se você estiver fazendo a sua parte e contando com o Espírito Santo, não tem como dar errado. Eu queria compartilhar isso com você. Eu queria que essa palavra de Jeremias ficasse gravada no seu coração. Jeremias 29, 11, do 11 ao 13. Eu queria que você fizesse como está escrito. Usasse a palavra: Senhor, tu disse que tem pensamentos de bem para mim, Senhor. Eu não vejo como alcançar. Às vezes a gente tem medo de sonhar alto porque a gente não sabe nem por onde começar, a gente não vê como alcançar. Eu não vejo como, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho quem me ajude, eu não posso contar. Mas se tu puder contar com o Senhor, basta. Conta com o Senhor que Ele basta. Ele abre o caminho, Ele abre a porta, Ele bota pessoas, Ele te direciona. E quando você menos esperar, você vai estar lá no topo da onde você sonhou. E literalmente você nem vai saber dizer como que eu cheguei até aqui. É só um passo de cada vez, jovens. Igreja, dá um passo de cada vez. Mas comece pedindo o auxílio do Senhor, que vai fazer toda a diferença. Amém? De repente você está pensando: poxa, já tentei de tantas formas, mas sozinho. Eu vou usar de novo a frase do pastor Carlito: se você quer fazer algo grande, não faça sozinho, porque se for sozinho não vai ser grande. Então, sozinho, de repente você está aí frustrado, dizendo que tentou tudo e não chegou em lugar nenhum, porque você fez isso sozinho. Então faça sozinho. Para que seja grande, você tem que ter uma companhia. E a companhia ideal é Jesus, o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estou com o coração cheio de expectativa, com o que as nossas palestrantes de hoje têm para nos acrescentar, para compartilhar conosco. Já está conosco e eu vou apresentar para vocês. Eu vou pedir para vocês receber com muita alegria, gente. Aplaudindo ao Senhor, é claro, pela vida delas, E que vocês fiquem bem atentos, porque cada experiência, cada conselho é um start, para que a gente possa errar menos, abrir a nossa visão, pegar aquela chave que vai mudar tudo. Então fique atento. Amém? Eu quero chamar aqui para tomar o primeiro assento. Escolha, fique à vontade. Ela que é uma coisa mais fofa, gente, ó.
jovem, linda, muito especial para essa casa, pastora, empresária, independente, bailarina, maravilhosa, serva do Senhor, pastora Luísa Novaes. É isso mesmo, pode sentar, minha pastora. Gente, essa coisa linda, tem quantos anos, pastora? Fala pra mim. 23, olha isso, olha que currículo, 23 anos, pastora, consagrada para a glória de Deus, serva de Deus vivo, empresária, tá, gente? Dona do seu negócio, rica! Uma bênção, bailarina, né? Envolvidíssima na obra do Senhor. Coisa linda, vai estar aqui compartilhando um pouco desse tema com a gente. A nossa próxima convidada, cara, não menos ilustre, linda, fofa, gente, jovem, serva de um Deus vivo, advogada, futura delegada para a glória de Deus, tá? Vem pra cá, Tayane! Olha que coisa linda, gente! Tayane tá com quantos anos, Tayane? 27 anos, olha isso, juventude, é possível, 27 anos advogada, serva do Deus vivo, envolvida, abençoadora, jovem de oração, tá? Jovem de mistério, que hoje em dia é difícil da gente encontrar. Muito prazer em tê-las aqui conosco, né? Nós vou fazer algumas perguntas para elas relacionadas ao nosso tema. Eu quero dizer para você o seguinte: se no decorrer, né, você ficar muito tentado em perguntar alguma coisa, tá? De vez em quando eu vou perguntar, né? Alguém quer fazer uma pergunta para a pastora Luísa, para a Tayane? Levanta sua mão, tá? Eu vou até você com o microfone, ou um dos meus ajudantes aqui. Faça essa pergunta, não saia daqui com nenhuma dúvida, tá? Não saia daqui com dúvida, pergunte a sua curiosidade, o que você quer saber, tá? E nós vamos poder te ajudar através do Espírito Santo. Amém? Eu quero começar. Estou falando que tem que ficar de próprios nisso. Eu não sei por que eu botei aqui, porque eu gosto do papel pad. Eu gosto do papel pad, entendeu, gente? Não tem intimidade com esse negócio. Tablet, ficar tudo bonitinho assim pra você ler. Não tem intimidade, entendeu? Aí ele ainda cisma de ter vontade própria. Eu fico nervosa, mas glória a Deus. A primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite, eu vou dar a oportunidade das duas responderem, né? Porque eu tenho certeza que vai ser bênção. É a seguinte: Jesus. Louvado seja. Primeira pergunta: como conseguir enxergar um futuro depois de uma frustração? Eu resolvi começar com essa porque jovens têm isso, né? Às vezes uma decepção amorosa, às vezes o primeiro emprego foi uma coisa traumática, sabe? E aquela decepção, aquela frustração, acha que acabou o mundo, né? Tendo ainda uma história incrível para ser trilhada, escrita, planejada. Eu queria começar com a pastora Luísa, né? Porque a gente conhece um pouquinho do testemunho, eu acho que foi perfeito isso. Como conseguir enxergar um futuro depois de uma frustração? Amém. Paz do Senhor, queridos. Estão me ouvindo bem? Sim. Gente, pastora, não pregar é um negócio complicado, sabe? Eu prometo que nas outras perguntas eu vou ser mais rápida. Mas essa em especial, pastora, foi uma que o Senhor me deu uma palavra, que foi uma palavra que Ele falou para mim e eu quero compartilhar com vocês. Porque a pastora me apresentou, né? E a gente ouvindo falar da gente mesmo parece até que é muita coisa, né? Mas essa primeira pergunta e o convite da pastora chegou no início desse ano, no momento que eu estava assim, com muitas frustrações
frustrações, com muitas coisas a respeito do meu futuro. E assim, eu vi que tem 3 visitantes, talvez não saibam do meu testemunho, mas rapidamente, em 2018, eu estava prestes a me casar e o Senhor, né, recolheu o Douglas, meu noivo, um mês antes do nosso casamento. E foi um baque muito grande. E é justamente essa pergunta, né? Como seguir depois de uma frustração? Como você vai em frente depois disso? E eu fui em frente em muitas áreas. Do meu trabalho eu estava ok, na minha vida ministerial ok, trabalhando sem parar na igreja durante todo esse tempo. E foram 3 anos assim, ativa em algumas áreas, mas em outras completamente parada, estacionada, sem nada, completamente parada. E de vez em quando a gente precisa de um chacoalhão de alguém de fora. E eu recebi esse chacoalhão no início desse ano. Em janeiro, uma pastora amiga falou: olha, Luísa, me desculpa, me perdoa de falar. Ah, você está parada. Existe um futuro para você. E eu sei que algumas áreas estão andando, mas tem outras que você precisa voltar a caminhar. Tem um futuro te esperando. E aquilo, sabe, me despertou de uma forma. E eu ouvi uma ministração. Se você estiver com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse. Está lá em Gênesis, no capítulo 11, versículo 26. E essa ministração veio assim, testificando tudo que aquela pastora me falou a respeito do meu futuro. Gênesis 11, 26. Só essa, tá, pastora? Que vai ser grande, calma aí. E diz assim: e viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. 28. Morreu Arã, estando seu pai ainda vivo. Arã morre, com seu pai vivo. Uma frustração. Qualquer nível de perda na sua vida é uma frustração muito grande. Mas se tratando de um pai enterrar um filho, é uma frustração ainda maior. Porque foge da lógica, não faz sentido isso para ninguém. E nunca vai fazer. E esse pai, lá no versículo 31, vai dizer: tomou Terá Abrão, seu filho Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Para onde ele queria ir, gente? Canaã, não é? Ele tinha um foco, ele tinha um direcionamento do seu futuro. Não, nós estamos saindo daqui e vamos para Canaã. E muitas vezes é assim, a gente projeta, né? Não, nós vamos para Canaã. Lá no Ana Leite Mel, eu quero ir para lá, eu quero ir para aquela terra, eu quero tomar posse daquilo. Eu vou para lá. E ele estava saindo daquele cenário porque enfrentou uma dor muito grande. Vai entender o que é isso. Você está numa casa, a casa lembra a pessoa, o objeto lembra a pessoa, a roupa você lembra. E não é nem só em relação ao luto que você perdeu, não. Muitas vezes na vida sentimental, quando o relacionamento foi rompido e a pessoa não consegue seguir em frente porque tudo lembra o outro, tudo lembra recordações. E ele saiu daquele lugar não para esquecer o filho, mas para tentar esquecer a dor. E foi em direção a Canaã. E aí lá no final vai dizer: e vieram até Arã, habitaram ali. Foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Arã, o nome do seu filho que morreu. Muitas vezes as frustrações que nós passamos, se a gente deixar, a gente vai morrer naquela frustração. E era o que eu estava vivendo no início desse ano. A frustração de ter perdido Douglas há anos atrás estava me fazendo morrer naquele lugar. A memória dele jamais esquecida, mas eu precisava entender que eu tinha que chegar em Canaã e não em Arã. Porque o lugar que te causou dor não pode servir para te paralisar. Tem que servir para te impulsionar para o seu futuro. E eu entendi isso. E eu tomei essa palavra para mim. E eu queria começar hoje uma conversa liberando isso para você. Não se permita morrer em Arã. Canaã está te esperando para que você viva os planos que o Senhor projetou para você. Então, respondendo a pergunta agora, como seguir depois de uma frustração? Entendendo que muitas vezes nós precisamos de um chacoalhão de alguém de fora. Porque se sujeitar a ouvir que a gente está errado. Aquela pastora, ela chegou para mim e falou assim: Luísa, me perdoa, meu amor, você é maravilhosa, linda, mas não está certo isso que você está vivendo.
em todas as áreas da sua vida. Então eu não sei, talvez o que te paralisa é um abuso que você sofreu na infância, um relacionamento rompido, um abuso dentro de casa, com familiares. Eu não sei o que é que te paralisa. No meu caso era isso, era o luto. Mas no seu pode ser algo diferente. Mas não permita que essa frustração paralise o futuro que já está projetado para você. Amém? Glória a Deus. Gente, e aí, Thay? É desse jeito, eu sabia que o Senhor ia falar de forma muito linda nessa noite. Boa noite, gente, paz. Eu acho que eu nem tenho mais o que falar, né? Bom, já que a Luísa falou sobre frustração e ficar paralisado por conta de relacionamento, acho que não vale a pena eu voltar a esse tópico. Então, eu vou falar sobre uma questão mais profissional. Eu tinha um sonho que era de ser médica, desde sempre. Eu tinha vários desenhos lá na minha casa, meu dentro de um naviozinho escrito Marinha e eu vestida de médica. E eu tinha muito, muito, muito esse sonho de ser médica. E eu criei esse sonho por conta de uma familiar minha, né, que era minha avó, que era muito próxima, era como se fosse minha segunda mãe. Ela ficou doente e quando eu a vi morrer, eu pensei, caramba, eu não pude salvar minha avó, mas eu queria muito poder salvar outras pessoas. E aí eu fiquei anos e anos alimentando o sonho de ser médica. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer o Enem e eu não sabia que o Enem tinha segunda chamada. Alguns dos meus amigos já contei essa história. E eu não sabia que o Enem tinha segunda chamada. Eu estudava num colégio muito bom, porém o foco do colégio não era vestibular. Então eu não fazia a menor ideia de, tem segunda chamada no Enem, você pode entrar depois da primeira. Eu não tinha a menor ideia disso. E aí eu falei, eu vou me inscrever para medicina na UFRJ, que foi no hospital onde minha avó faleceu, foi no hospital do UFRJ. Então eu falei, eu quero fazer medicina, mas eu só vou fazer se eu passar para a UFRJ. Eu não quero fazer em outro lugar. Lá é o lugar que eu quero fazer medicina. E me inscrevi, fiz a prova. Na primeira chamada, não fui chamada. E aí eu falei, poxa, não passei para medicina. Fiquei muito triste, mas falei, ano que vem eu tento de novo. Eu terminei o colégio com 16 anos, falei, estou muito nova, tenho muito tempo ainda para tentar. Quando foi no meio do ano que eu tinha feito, eu fiz o vestibular em 2011, em 2012, no meio do ano eu fui fazer uma nova inscrição para o Enem. E aí eu precisava olhar meu e-mail. Quando eu entrei no meu e-mail, tinha uma convocação para a UFRJ, para medicina, segunda chamada. E eu perdi aquela convocação porque eu não fazia a menor ideia. E aquilo me deixou muito frustrada. Pensa numa adolescente de 16 anos que passou para medicina na faculdade que queria, mas não soube que passou. E aquilo me frustrou muito e me deixou muito decepcionada. E eu fiquei muito triste, fiquei muito revoltada na época. E aí eu falei, eu passei, eu sou uma burra. E eu comecei a me colocar adjetivos pelo fato de eu não ter visto aquela chamada. E tudo bem. Eu fui no ano seguinte, fiz o Enem de novo e eu não tive nota para medicina. No ano que eu não estava estudando tanto, eu tive nota, mas no ano seguinte eu não tive nota para medicina. E eu fui tão teimosa que eu falei, cara, eu vou fazer medicina, eu só vou colocar medicina. Não. E todo mundo falava, faz direito, seu perfil combina muito com direito. Eu falei, eu não vou fazer direito de maneira nenhuma. De forma alguma eu vou fazer direito, eu não quero. E aí eu não passei para medicina e eu fiquei mais frustrada ainda. E conversando com algumas pessoas muito próximas a mim, as pessoas falaram, vai fazer direito, vai fazer direito, vai fazer direito. E aí eu, vencida pelo cansaço, escutei um dia que um tio meu falou assim, faz direito. Quando você se formar, você faz um concurso, você vai ter muito dinheiro, você pode pagar a faculdade de medicina. E aí eu tinha esquecido que eu falei que só faria medicina se fosse na UFRJ. Esqueci, falei, é verdade, vou fazer direito, vou me concursar e depois eu vou pagar a faculdade de medicina. Medicina que me espere. Aí fui fazer direito. O primeiro período de direito foi horrível, gente, foi horrível. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora. E aí eu fui para o segundo período. Quando eu cheguei no segundo período,
eu me deparei com uma matéria que todo mundo odeia, mas eu amo, que é direito penal. E aí eu me apaixonei pelaquela matéria e eu comecei a me dedicar ao que eu fazia. E eu falei, caramba, isso é tudo que eu queria, meu Deus, eu amo isso. E aí eu botei na cabeça que eu queria ser policial. Enfim, o que eu quero dizer com isso? O caminho que Deus tinha para mim não era ser médico. Mas eu sempre vi por que eu queria ser médica, porque eu queria salvar pessoas. Por que eu fui para a área do direito e pensei, eu quero ser policial? Porque eu queria ajudar pessoas. Então, tudo em volta dos meus desejos profissionais, dos meus sonhos, girava em torno de ajudar pessoas. E aí, isso foram muitos anos, muitos anos. Quando eu cheguei aqui no ano passado, teve um evento que a pastora Joyce me chamou, e eu vim a esse evento. E quando eu cheguei aqui, a pastora Joyce falou assim para mim, guiada pelo Espírito Santo, eu te vejo num lugar com uma plateia muito cheia, e você vai estar ajudando muitas pessoas com aquilo que você passou. Porque eu passei por um processo muito grande, algumas pessoas estiveram aqui no último culto jovem e ficaram sabendo um pouco, e aí ela falou isso pra mim. Na hora aquilo não fez sentido, porque no dia eu estava muito triste, não fez sentido. Mas aí, depois, parando para analisar todas as coisas, eu entendi que o que eu sempre desejei foi ajudar as pessoas. E além do fato de eu querer muito ajudar as pessoas, Deus colocou um chamado na minha vida. E o meu chamado é justamente de levar a palavra para as pessoas. E através de levar as palavras para as pessoas, eu posso não estar curando alguém com as minhas próprias mãos. Mas o fato de eu estar liberando uma palavra que o Senhor me deu naquele momento, vai estar salvando a vida de alguém. Então, eu entendo que a gente lida com as frustrações e segue em frente a partir do momento que a gente entende que existe um caminho que a gente quer e existe um caminho que Deus tem para nós. Então, se você seguir pelo caminho que Deus tem para você, por mais que doa, por mais que você fique muito triste, por mais que você fique frustrado, você vai chegar num ponto que você vai falar, entendi. Não era esse o caminho, era aquele caminho. E aí você segue. É isso. Glória a Deus. As frustrações, você vê, de um jeito ou de outro, seja na vida sentimental, né? Como a pastora Luísa falou, seja frustração daquele futuro que você planejou, foi como eu falei, né? A gente faz planos, mas é o Senhor que executa. De repente Ele te direciona para um lado que você acha que vai ser muito bom, mas quando você começa a trilhar aquele caminho, você vê que é isso, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver, né, com a vontade dele, tem tudo a ver com o que eu projetei para me viver. Vale a pena, gente. Supere as frustrações, porque o futuro que Deus tem preparado para você é grande, é maravilhoso. A segunda pergunta é: como não temer o novo, pastora Luísa? Depois de você receber esse chacoalhão, vem aquilo assim, e como que vai ser? Gente, é difícil, né? Porque toda novidade, né, traz um confronto, né, nos desafia. Mas eu acho que o segredo é esse, a gente não temer o novo mesmo, porque ficar parado é realmente mais reconfortante. Você não vai ter nada de novo, você está parado, nada vai te surpreender, nada vai tirar da sua zona de conforto, mas o confronto traz mudança. Então, assim, a novidade de vida vai trazer mudança para a tua vida. Então, se você estiver com medo, vai com medo mesmo. E é isso. O que você acha, Senhor? Como não temer o novo? Então, essa é uma questão que para mim é muito recente. Porque eu fiquei estagnada em um determinado período da minha vida, porque eu tinha muito medo do que aconteceria depois. Então eu fiquei muito paralisada. Mas meu pai ele tem uma frase que ele usa comigo todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão. E ele fala assim pra mim: o não você já tem. Você pode ir adiante e ter o sim, ou você vai adiante e ganhar humilhação. Mas aí a consequência você escolhe. Ele brinca comigo, né? Ou você ganha o não, ou você ganha o sim, ou você ganha a humilhação. Mas você já tem o não mesmo, vai logo, garota. Ele fala isso pra mim. Então eu penso muito nisso. O não eu já tenho. Se o não eu já tenho, você vai atrás do sim.
vão correr atrás do sim. Quem sabe, tá certíssimo, é exatamente isso. Como identificar o erro do presente para modificar, tentar, né? Melhorar, modificar e chegar ao seu futuro, aquilo que você espera? Eu acho que volta até um pouco lá naquilo que eu falei no início, né? Da gente se sujeitar e ouvir as pessoas, né? Não é você ouvir teu amigo da esquina, aquela pessoa que não te vai levar a lugar nenhum. Mas é você ouvir as autoridades que foram instituídas por Deus sobre a tua vida. O teu pai, tua mãe é uma autoridade, os teus pastores é uma autoridade na tua vida. Então, assim, foi alguém que foi direcionado por Deus para você. Então, através dessas pessoas, elas conseguem nos despertar, né? O que nós estamos fazendo de errado para consertar o nosso futuro. Porque nós, jovens, temos uma dificuldade de ser confrontados, né? Confrontou, a gente acabou. Zerou o relacionamento, a gente não quer saber mais, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada. E isso é um grande erro. Porque se alguém está te despertando em alguma área, é porque, de fato, ela quer que o teu futuro seja diferente. Porque se você permanecer como você está, desse jeito que não está agradando o Senhor, ou que pode prejudicar o teu futuro, só vai atrapalhar você mesmo. Então eu acho que é isso que nós temos que fazer, sabe? Para melhorar o nosso futuro, consertando o nosso presente. Aprendendo a ouvir. Eu acho assim, eu estava falando sobre isso ontem com uma pessoa, que o primeiro passo para você mudar o futuro é você reconhecer os erros que você está cometendo agora. O nosso futuro depende só da gente. A gente fala assim, depende disso, depende daquilo, mas não depende de ninguém além de você mesmo. Então eu falei isso para essa pessoa. Você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo até o momento que você tomar a decisão de mudar o que você está fazendo. Então eu acredito que o primeiro passo para você mudar o seu futuro é reconhecer os erros, as falhas, os problemas do presente. E depois que você reconhece aquilo que está de errado no presente, você toma a decisão de ir adiante e fazer aquilo que é correto. E fazer aquilo que só você pode fazer por você mesmo. É isso. Como não viver parado, apenas esperando o futuro? Porque tem gente que pensa no futuro sentado, achando que vai cair do céu, né, gente? Hoje eu só tenho 15 anos, vou esperar o futuro. Quando eu chegar aos 18, quem sabe? Tem muita gente que espera o futuro sentado, de perna cruzada, em frente à televisão. Como não esperar o futuro dessa forma? Estagnado, como se fosse bater na sua porta e aconteceu. O que vocês dizem? Vai. Então, pode me repetir a pergunta? Como não esperar o futuro parado? Então, né? Essa é uma questão muito interessante. Porque eu vou usar o exemplo da pastora Andréia, que eu acho o exemplo dela interessantíssimo e aplicável à vida de qualquer pessoa. Ela costumava dizer que muitas pessoas esperam ter tudo para poder começar a viver o futuro, a começar a ser feliz, a ter um primeiro passo. E aí ela deu o exemplo dela, que ela falou que ela sempre quis ter uma casa. E ela não tinha uma casa. Só que ela era feliz daquela forma. Mesmo ela não tendo uma casa, ela escolhia ser feliz. Ela escolhia acreditar que as coisas dariam certo, que as coisas iriam acontecer. E aí ela falou que ela conseguiu a casa, mas logo depois o pastor Geraldo faleceu. Então, se ela tivesse esperado a casa para ser feliz, para ter um futuro, ela jamais teria tido a alegria, porque ela com certeza, ela pensaria, agora eu tenho uma casa, mas eu não tenho mais meu marido, então o que adiantou? Era melhor continuar sem casa. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que tomar uma decisão. Essa palavra tem sido muito real na minha vida, decisão. A gente tem que tomar uma decisão e continuar andando. A pastora Laís falou na quinta-feira, não é necessário correr, basta apenas não continuar parado. E eu vou falar essa frase, não corra, mas não pare de andar. Aleluia! É isso, né? Não precisa correr, gente, mas também não pode ficar parado. Eita, é isso. Não espera o futuro parado, não, porque vai dar certo. Próxima pergunta.
Você teve dificuldade em definir o que queria fazer no seu futuro, pastora? Eu acho que não. Eu sempre fui muito clara, assim, no que eu gosto, sabe, de fazer, no que aquilo que eu tenho vocação para fazer. Mas eu acho que é um conflito muito grande dos jovens, né? De quando chega na fase de ensino médio, você tem que terminar ali, você tem que saber o que você quer fazer da sua vida naquele momento. E muitas vezes a gente não sabe, né? E a gente fica naquele conflito interno. Mas eu, quando eu terminei, minha mãe já estava com uma loja, né? Ela tinha começado com a piquenique. Então eu meio que fui caminhando para aquilo ali também. Então, assim, era algo que era dela e se tornou nosso, né? E hoje é que ela fala, né? Mais seu do que meu. Então, assim, nessa área, nesse quesito, eu não tive muita dificuldade por isso, porque minha mãe já tinha me direcionado e eu fui acompanhando. Mas se você, por acaso, estiver nesse momento, né, de conflito, das pessoas estarem te pressionando, né, no que fazer, saiba que tudo tem o tempo certo. É o que ela falou, né? Você só não pode ficar parado, mas vai caminhando que o Senhor vai te direcionar exatamente para aquilo que você sabe, que você gosta de fazer. Amém. Próximo. Quer acrescentar? Você tem de definir o que você queria fazer no seu futuro? Eu basicamente já até falei sobre isso, né? Então eu queria só dar um conselho para as pessoas que não sabem o que fazer, sejam pessoas muito novinhas ou sejam pessoas que estão já numa idade próxima à minha. É um conselho assim que eu daria para a Tayane de 16 anos. Observa qual é o dom que Deus te deu. Observa o dom que Deus te deu. Se você ainda não identificou qual foi o dom que Deus te deu, ore e peça para Ele te revelar. Por quê? Nossa vida profissional, ela está ligada diretamente ao nosso chamado. Se a gente conseguir reparar qual é o nosso chamado, desde novo, desde cedinho, a gente consegue identificar o que a gente vai fazer no futuro. Porque não tem como, por exemplo, eu não tenho dom nenhum de cantar, mas vocês imaginam se o meu sonho fosse de ser cantora? Ia ser um desastre. Então, o meu sonho sempre foi ajudar pessoas. E se vocês repararem, o meu chamado tem uma ligação com isso. Então, se eu posso dar um conselho a vocês ore a Deus para que Ele revele o chamado de vocês. E aí vocês vão entender qual é a profissão que vocês vão ter no futuro. Só acrescentando que é realmente muito real isso, né? Como o nosso chamado tem que ter a ver com tudo na nossa vida, né? Eu tenho uma loja infantil. Eu, na igreja, eu sou pastora, eu me chamo pastorinha, porque eu, né, pastorei as crianças, tenho um projeto social com crianças. Então, assim, todas as áreas da minha vida têm a ver com criança, que foi o chamado que o Senhor me entregou. Então, isso que você falou foi assim, tremendo, porque a gente descobrindo o nosso chamado cedo, a gente já consegue resolver muita coisa na nossa vida. E é por isso que é importante, né, momentos como esse, para que os jovens entendam naquilo que você é bom, né? É isso, economiza tempo, né, gente? Economizar tempo é tudo nessa vida. Porque é o que você tem de mais precioso, você não fica insistindo, né, no erro. Como diz o ditado popular, dando murro na ponta de faca, sabe? Você não desperdiça o seu tempo, isso é muito legal. Vamos lá. Em algum momento você percebeu que estava no caminho errado, pastora Luísa? Eu estava esperando por essa pergunta, né? Porque aqui você tem uma pessoa que é muito inteligente, você tem uma pessoa que não é nada inteligente. Porque assim, aquilo que eu sou boa, eu sou muito boa, mas aquilo que eu não sou boa, eu sou péssima. Então assim, eu fui uma pessoa que lutei para sair da escola, sabe? Foi sempre na média, sempre, nunca mais. Então assim, eu saí desesperada da escola. No último dia de aula, as pessoas chorando e eu muito feliz. Eu falei, glória a Deus, acabou, eu não aguentava mais. E eu estava feliz que acabou, não queria estudar, porque realmente nunca foi meu forte estudar, eu queria trabalhar. E a minha mãe sempre pedindo, mas estuda, faz uma faculdade e tudo mais. Depois eu até falo que cheguei a fazer marketing um período, eu fazia junto com o Douglas, ele era logística, eu de marketing, mas parando. E aí eu quis fazer a faculdade, e aí minha mãe um período, Luísa, militar. Ai, militar é lindo, a coisa mais linda, você tem que fazer militar. E caramba, eu não gosto de estudar, não tem como, né? A pessoa gosta e eu não gosto. E ela falou, não, mas é muito bom, vai. Aí ela entrou no site lá daquele colégio grande que tem de militar. E aí no outro dia que a gente conversou, tinha uma prova para conseguir, sei lá o que era. Ela falou, você vai? Não, pode pagar, você vai fazer essa prova, não. Achando que Deus, né, ia me iluminar e ia responder tudo certo. E aí, gente, eu fui lá pro negócio.
militar. Sentei lá na plateia, aí chamaram, Efon, Spesex, sei lá o que era. E eu não fui, todo mundo saiu, eu fiquei sentada. O cara falou, você vai pra onde? Eu falei, não sei, obrigada, moça, não sei o que eu vou fazer. Negócio Efon. Ele, tá, marcou qualquer uma, aí eu fui, sem saber o que era. Resumindo, sei lá, ganhei nada, tirei 0, nem vi a pontuação que eu sabia que não deu em nada. Mas era isso, né? É tipo assim, as pessoas te pressionam e você acaba às vezes aceitando, né, em alguns lugares fazer algumas coisas, mas que não é pra você. Então sentar naquela sala ali, aqueles estudantes todos muito empenhados, eu falei, gente, não é isso. Eu entendi que não é isso. Eu cheguei em casa e falei, mãe, esquece, tá? Porque de fato não é. E é isso, gente, não era pra mim. Então, volta até naquela pergunta, você saber reconhecer o que é pra você e o que não é. Então, eu já falei muito isso com muitas pessoas aqui da igreja, a gente já conversou muito com alguns jovens. E eu já cheguei a um momento da minha vida que eu falei assim, caramba, seria tão bom se hoje eu dormisse e não acordasse mais, porque minha vida tá horrorosa. Sabe, eu tinha tanta vontade de morrer que era sobrenatural. Eu pensava mais na morte do que na vida. Eu pensava mais em qualquer coisa que fosse relacionada a nunca mais acordar do que eu pensar em alguma coisa que fosse, pode ser que um dia dê certo. E aí eu vou falar isso assim, eu vou ter que citar a pessoa, porque não tem como não citar essa pessoa. Teve um dia que eu virei para minha amiga, Vitória tá aqui, ó, e eu falei assim pra Vitória, olha só, até aqui, tudo que eu tentei, deu tudo errado. Eu bati a cabeça aqui, bati a cabeça ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz não sei o quê, e deu tudo errado, Vitória. Meu Deus, eu não aguento mais dando tudo errado. Tanta coisa errada na minha vida que eu já, sei lá. E eu falei pra ela assim, cara, na igreja, toda vez que eu vou, sempre tem uma revelação dizendo que se eu voltar para Jesus, a minha vida ela vai mudar, ela vai dar um giro 360 e, enfim. E aí eu falei assim pra Vitória, se eu for sozinha, eu não vou conseguir. Se eu for sozinha, eu vou parar. Mas se você for comigo, a gente vai conseguir, Vitória, a gente vai andar, a gente vai prosseguir. E aí a Vitória falou assim, cara, sozinha realmente não dá. Então a gente vai junto, eu entro nessa contigo. E aí, naquele momento, a gente começou a vir, a gente vinha pouco, mas a gente vinha. E aí teve a Conferência Livre de 2020. E eu falei assim, cara, Vitória, a gente tem que ir. Aí a Vitória falou, então a gente vai. Aí eu falei assim pra ela, cara, tu vai mesmo? Não vai ficar comigo não, Vitória? Ela, não vou ficar não, cara. Inclusive ela chegou primeiro que eu. Normal. E aí a gente foi na conferência. E aí o pastor Igor, né? Todo mundo conhece o pastor Igor, tão famoso quanto o pastor Olívio. Ele começou a falar exatamente o que eu tinha conversado com a Vitória. Ele falou com a juventude inteira. Ele falou, olha só, se vocês querem dar uma virada na vida, se vocês querem virar a chave. E ele começou a falar. E eu falei assim pra Vitória, eu falei, caraca, Vitória, olha só, a gente tem que ir lá na frente. Vamos lá, Vitória. E aí a gente foi. E aí a gente começou a caminhar. E hoje estamos aqui, graças a Deus. E naquele momento que a gente foi naquele congresso, conferência livre, eu percebi o seguinte, eu falei, cara, eu tava fazendo tanta coisa errada na minha vida, eu tava fazendo tanta burrada que não é possível. E como é que Deus foi capaz de ter tanta misericórdia de mim e ter me dado a oportunidade de estar aqui, de ouvir tudo isso. E de fato, naquele momento ali, naquela conferência, eu entendi que eu estava no caminho errado. E que se eu estava naquele caminho errado, eu precisava fazer o caminho certo. A pastora Luiz falou, até ainda agora, se você faz a coisa sozinho, você não vai conseguir sucesso. Mas se você faz com alguém, então você tem sucesso. Isso não é verdade. Então eu precisei identificar isso. Então eu estou falando em relação à minha vida espiritual. A pastora Luísa falou sobre a questão profissional, eu estou falando sobre a minha vida espiritual. Eu reparei que eu estava no caminho errado, porque eu estava fazendo tudo que eu queria e nada do que Deus queria para mim. Então, quando eu identifiquei esse problema, de fato, a minha vida mudou muito, muito. Inclusive,
na profissional. Inclusive na profissional. Porque muda tudo, gente. O espiritual, ele mexe com todas as áreas da nossa vida, né? Então muda tudo. E é muito tremendo, porque eu lembro que um dia o Senhor falou também para Thay que ela não precisava ter, ela precisava ser. E o Senhor é tremendo. Às vezes a gente quer ter, quer conquistar, eu quero isso, eu quero isso. Tudo dando errado, por água abaixo. O Senhor está falando, ei, ó, olha aqui, ó. Vou aliviar. Vou abreviar teu caminho, tua trajetória. E o Senhor falou isso para ela. Você não precisa ter, você precisa ser. Quando você ser essa serva abençoada, maravilhosa, você vai ter tudo que você precisa. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Amém? Ai, que maravilha, gente. Vocês estão aí com aqueles balãozinhos assim na cabeça, pensando, já é cheio de pergunta borbulhando aí? Eu estou vendo os olhares assim concentrados, prestando atenção. Tenho certeza que vai ter umas perguntas boas aí, hein? Vocês vão poder participar. Vamos lá. Próximo. O que você acha que foi indispensável para chegar até onde você chegou, pastora Luísa? Acho que sem dúvida a presença, né, de Deus e a igreja em si, né? A igreja hoje, a instituição da igreja, as pessoas, né, criaram um pavor assim da igreja, né, na internet. As pessoas acham que o importante é ter Deus no seu coração, não é o suficiente de casa, você consegue adorar a Deus, gente. E não. A instituição igreja em si foi fundamental em todo o meu processo, tanto na minha vida espiritual quanto na minha vida profissional, porque não tem jeito, gente. Assim, as coisas vão dar errado uma hora ou outra, né? As provas vão vir, as tempestades vêm. E o que é que nos mantém de pé? É a presença e a igreja, são as pessoas ali no nosso redor, é os conselhos, é os direcionamentos, é os cultos. Então, assim, se eu pudesse citar algo que foi fundamental ali abaixo de Deus, para eu conseguir chegar até aqui, sem dúvida, seria o meu ministério, o Ministério Erude e as igrejas no geral. Aleluia! Foi indispensável para você chegar até aqui. Bom, eu até estava falando sobre isso ainda agora, né? Na pergunta anterior. Mas a resposta mais correta, assim, é falar é Jesus, né, gente? Não tem uma saída, assim. Porque a gente bate muito a cabeça. Jovem é um bicho, mas olha, é um bichinho difícil. Eu não sei nem porquê. A gente é aquele tipo de pessoa que é do nosso jeito, da nossa vontade e é do... Não, Deus não. Deus, deu tudo errado. Calma aí. Ai, Deus, por favor. Deu tudo certo. Quem é Deus? Jovem tem disso. Muitos que eu conheço têm disso. Tá tudo dando errado. Ai, Deus... Cara, não tem uma pessoa jovem que não tenha passado por esse momento da vida que fala assim: caramba, Deus está me castigando, está dando tudo errado, é culpa de Deus, é culpa de Deus. Aí Deus foi lá e mudou o cenário da vida da criatura, e a criatura vai e simplesmente: caramba, consegui mudar minha vida, sair dessa, tá tudo muito bem agora comigo. Mas não tem o hábito de agradecer. Sequer agradece, não reconhece o que Deus fez e sequer consegue agradecer. Então, com certeza é isso. Aceitar o domínio de Jesus sobre a nossa vida, entregar a nossa vida para Jesus, com certeza é o diferencial e é o que nos faz avançar. Como a gente fala aqui, né? Voar alto. É o que nos faz voar alto, é Jesus. É isso. Relacionamento pode interferir de alguma forma no futuro? Sem dúvida, né, gente? Quem não conhece? Alguém que tinha muito potencial, mas se envolveu num relacionamento e aí a pessoa acaba fugindo do propósito, né? Fugindo daquele direcionamento por Deus. Esses dias até recebi uma pergunta no Instagram, né? Falando, Deus volta atrás, Deus, né, se arrepende do que falou, ou então não realiza a promessa. Eu falei assim, não, o Senhor é imutável, né? O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas nós muitas vezes não somos. Então, assim, às vezes o Senhor nos promete algo, mas nós nos relacionamos com alguém que não está no mesmo propósito. Como é que o Senhor vai realizar se nós estamos indo por caminhos diferentes, né? Então, assim, eu creio que há esse nível, né, de relacionamento, que são relacionamentos destrutivos, né, para a sua vida, e também há uma outra face, né, como no meu caso. Eu tinha relacionamento com Douglas, então todos os meus sonhos estavam atrelados a ele. Então, eu queria ser mãe, eu queria casar.
tinha tudo a ver com outra pessoa. E quando o Senhor leva o Douglas, eu me encontro assim, gente, o que eu faço? Acabou os sonhos, não tinha mais sonhos. Então eu acredito que assim, na sua vida você tem que depender somente de Deus, somente dele. Porque independente do cenário, independente das circunstâncias, não vai precisar de outra pessoa do seu lado para que você possa realizar aquilo que é para você. Então assim, ele foi fundamental em tudo na minha vida. Mas eu precisava seguir sem ele, né? E reconstruir esses sonhos sem alguém do lado. Então eu lembro muito daquela passagem, né, de Abraão. Quando o Senhor pede seu filho, eu entendo que ele testando o nível daquele relacionamento. Porque muitas vezes nós colocamos o nosso relacionamento de relacionamento mesmo, de namorado, de marido e mulher, de filhos, acima de Deus. Então naquele momento o Senhor sabia que ele ia entregar? Sabia, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas o Senhor está falando para ele mesmo. Eu quero que você reconheça o nível do seu relacionamento, para você entender que ele sempre tem que estar abaixo de mim. Né? E a gente entra até numa questão, porque há um tempo atrás eu estava com muito medo, né? Depois que você perde alguém, você fica com essa coisa. O telefone toca, você não quer atender, você fica desesperado, você tem medo de perder. Eu não tenho filho, eu falo como filho, mas eu tenho a Júlia, minha irmã. Medo de perder a Júlia o tempo inteiro, sonho que perdi, ai não, mas e se minha avó, e se minha mãe? Você fica naquele medo, sabe, de perder as pessoas o tempo inteiro. E isso é porque a gente está colocando o nosso nível de relacionamento com essas pessoas acima de Deus. E as pessoas são falhas mesmo. Então, assim, o relacionamento pode te frustrar. Até nível familiar pode te frustrar. E é por isso que nós devemos sempre colocar eles abaixo de Deus. Porque o único que não nos frustra é, de fato, o Senhor. Então, assim, relacionamento pode te atrasar, mas também pode te impulsionar. A gente não está aqui dizendo que você não tem que ter relacionamento nenhum. Mas saiba dosar os seus níveis de relacionamento, sempre deixando eles abaixo de Deus. Paulo, quer? Fique à vontade. É isso. É que eu me perco muito quando a Luísa está falando, eu vou prestando atenção e eu acabo esquecendo. Relacionamento pode interferir em alguma forma no futuro? Pode, com certeza. Porque eu vou voltar à questão do chamado. Quando você sabe o chamado que você tem, você precisa entender que aquele chamado, ele vai ter domínio na sua vida profissional, sentimental, financeira, todas as áreas da sua vida, ela está ligada ao seu chamado, todas as áreas. Então, se você tiver um relacionamento que ele não está de acordo com o propósito que Deus tem para a tua vida, o relacionamento, ele vai dar certo por um tempo, mas depois ele vai fracassar. E às vezes a pessoa é maravilhosa, a pessoa é incrível, mas se você está num propósito diferente, se você está num caminho diferente, não adianta, o relacionamento ele não vai dar certo. E conheço muitas pessoas que eram da igreja, que tinham relacionamentos cristãos, e elas simplesmente terminaram porque chegou um determinado momento que entenderam que o propósito da vida delas não batia com o relacionamento. Então, volta à questão. Se você sabe o seu chamado e você aceita o seu chamado, você entende que o teu relacionamento, ele também tem que ser para honrar e glorificar o nome de Deus. Não tem como ser diferente. Uau, é isso, gente. Então, o relacionamento, sim, pode atrapalhar o seu futuro, né? Porque a maioria das vezes você deixa desandar, né? As suas prioridades passam a ser outras e assim acaba atrapalhando o seu futuro. Vocês são tão jovens e já estão com um futuro encaminhado, né? Um futuro já brilhante. Que conselho vocês deixam para essa juventude, para a igreja, para quem está nos assistindo, para quem vai assistir essa live ao vivo depois? Que conselho você deixa, pastora Luísa? Então, né, gente? Como eu falei para vocês, 2022 para mim começou com a pergunta número 1, né? Como seguir? Depois de uma frustração, depois de um diagnóstico, depois de uma perda, depois de um laudo médico, como seguir? Né? Como é que a gente vai em frente diante disso? E eu estava totalmente paralisada, e eu decidi que era um momento de me movimentar, né? Porque para a gente voar, a gente precisa sair do nosso lugar. Então, assim, eu te convido nessa noite a sair da sua zona de conforto, que para que você lidere os maiores voos da sua vida,
Não adianta. A gente vai ser confrontado, a gente vai ser mexido. Então, assim, se permita viver o novo de Deus. Eu passei 3 anos da minha vida parada, estagnada. E esse ano, eu falei que fazia marketing, né? Voltei para minha faculdade, me matriculei essa semana. Na semana que vem eu volto para minha faculdade. E era isso, eu fazia com dor. Eu, não, então eu não consigo voltar, eu não quero não. Eu decido que a minha dor não vai me matar. Ela não vai me paralisar, então eu vou voltar para a faculdade. Eu tenho a loja, eu estou com a loja, mas eu falei, eu queria trabalhar com comida. Comecei essa semana a trabalhar com comida. Então, assim, eu decidi que esse ano eu não vou me permitir nem um dia só ficar parada. Que eu vou me movimentar o tempo inteiro. Eu quero fazer curso, eu quero terminar essa faculdade e começar outra, porque eu decidi que a minha dor não me mata mais. Pode até ter me matado durante muito tempo, mas não me mata mais. Então não permita que o cenário que te paralisou ao longo da sua jornada continue te paralisando. Não permita. Uma frase, né, que a pastora Estela falou, eu guardei para mim. Não permita que a morte leve nada além daquilo que o Senhor permitiu que ela levasse. Seja morte, seja relacionamento, seja um emprego. Foi embora porque o Senhor permitiu. Então siga adiante. Não se permita ficar parado. Que 2022 seja o ano da sua vida. Que seja o ano de direcionamento de Deus. Mas não tem como, gente. É impossível. Durante esses 3 anos, vinha virada de ano e eu pedia, Senhor, que seja um ano novo, que tenha coisas novas. Mas eu não fazia nada de novo. Então não tem como, gente, acontecer o novo se nós não nos movimentarmos. Então o conselho que eu deixo aqui para você, para a sua vida financeira, para a sua vida sentimental, para os teus projetos, para as suas empresas, porque eu creio que desde jovens teremos empresas bem-sucedidas e firmes diante de Deus. Então eu profetizo isso na tua vida nessa noite. Que todas as suas áreas em 2022 serão movimentadas por Deus, que serão chacoalhadas pelo Senhor, que assim como aquela pastora no início do ano me confrontou, nessa noite nós viemos te confrontar para trazer mudança para a tua vida, para trazer mudança para a história da tua família. Que seja você a pessoa que vai fazer a primeira faculdade dentro da sua casa, que seja você a primeira pessoa que vai montar uma empresa dentro da sua família, que seja você a pessoa que vai mudar a realidade da tua geração, porque nós cremos nesse tempo, num tempo de uma juventude forte, que vai se levantar empenhada a mudar a sua história e de toda a sua casa. Esse é o conselho que eu deixo para você. Aleluia. Deixem conselhos da juventude. Então, eu fiz umas anotações que não eram para hoje. Era de um livro que eu estava lendo e eu queria ler elas para vocês, que eu achei elas fundamentais. Então, meu conselho começa dessa forma: aprenda a se adaptar a toda e a qualquer circunstância. Aprenda a acessar o recurso que nunca muda, independentemente da fase, que é a força de Deus. Aprenda que todas as lutas te levam de volta à fonte da sua força, Deus. Aprenda para onde olhar e como continuar olhando quando se deparar com as distrações do inimigo. E aprenda que Aprenda que Deus quer fazê-lo crescer exatamente onde você está. Então, eu estava lendo esse livro que a pastora André me prestou, e eu até mandei mensagem para ela e falei que eu fiquei muito impactada com as palavras do livro. E essas são algumas coisas que eu extraí de lá. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, eu vou até ler de novo. Aprenda que Deus quer fazê-lo crescer exatamente onde você está. E o que isso significa? Isso significa que aonde você está é o start. O start não é lugar de permanência, é o lugar de iniciar. Você inicia ali, mas você avança. Então, eu queria deixar muito claro para vocês. Começa de algum lugar e que seja o lugar onde vocês estão. Porque se Deus quisesse que você estivesse em outro lugar, Ele te colocaria, te levaria a esse lugar. É como uma calça jeans. Vou dar um exemplo bem rapidinho.
É como uma calça jeans. Não adianta você querer caber numa calça 36 se você veste 40. Não adianta você querer caber numa calça 50 se você veste 36. Você tem que saber que aquilo ali é do seu tamanho. Então Deus jamais vai dar na tua mão uma coisa que você não está preparado para receber. Uma pessoa que veste 36, ela não cabe numa calça 50. Por quê? Porque ela ainda é muito limitada para caber naquele lugar. E uma pessoa que veste 50, ela não tem como caber na calça 36, porque ela está muito além do que aquilo ali que ela quer vestir. Então você tem que entender que tudo existe um start. O start, ele não é para você ficar ali parado, ele é só para você começar. E não queira caber em lugares que ainda não te pertencem, ou queira caber em lugar que nunca vai te pertencer. Nunca vai te pertencer. Identifique o lugar ao qual você pertence, começando por onde você já está. Uau, nossa, é isso, gente. É lindo o que Deus está fazendo nessa noite. E eu quero convidar você. Cadê a Tita? Tita, eu estou com alguns lápis e o Yuri vai distribuindo. Começa pela juventude, tá? Depois vai passando por os outros. Nós vamos ter uma ministração profética de louvor. E depois nós vamos clamar, né? Vou pedir a pastora Luísa e a Tayane que fiquem aqui comigo. Nós vamos fazer uma oração junto. Por cada um de vocês que entraram neste lugar, eu queria que vocês escrevessem o seu sonho. De repente, você está pensando, mas eu, sinceramente, eu ainda não tinha parado para pensar nisso. Aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. De repente, você está além, você está pensando, eu não tenho sonho. De repente, está paralisada. Então escreve aí, eu quero voltar a sonhar. A Tayane acabou de dizer que o ponto de partida é exatamente aonde você está. De repente você se encontra nessa fase. Eu não tenho sonho. Eu tenho que voltar a sonhar. Então volte a sonhar hoje. Hoje. Eu quero ministrar uma palavra profética para a sua vida. O seu futuro está começando hoje. Hoje o Senhor abriu uma porta. E essa porta se chama oportunidade de recomeçar. Tem um ditado popular que diz que enquanto há vida há esperança. Eu creio, o meu ditado é: a minha esperança não morre. A minha esperança ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Então a minha esperança não morre. Mas o ditado diz: enquanto há vida há esperança. Se você quiser se apegar em uma delas, já é o começo. Mas eu quero te convidar a se apegar à esperança que não morre. Aquele que faz e cumpre a promessa. Aquele que veio hoje abrir uma porta de recomeço para a sua vida, para o seu futuro. Então eu quero que você escreva aonde você quer chegar, o que você deseja alcançar. Porque quando você escrever, você vai ficar de pé com esse teu desejo nas tuas mãos. E esse louvor será ministrado. Enquanto esse louvor for ministrado, você vai fazer a sua oração particular com o Senhor. E quando terminar esse louvor, nós vamos clamar por você. Tá? Então, vai escrevendo e nós vamos adorar o Senhor. E aqueles que for terminando de escrever, já vai se colocando de pé e orando pelos seus sonhos, pelos seus projetos, por tudo que você ouviu nesse lugar, tudo que você pegou para si, que você já entendeu que o Senhor, opa, é isso que o Senhor está falando, está me atrapalhando, eu estou no caminho errado, opa, eu precisava dessa sacudida, não acabou, não é o fim, ainda tem vida aí. Então vai se colocando de pé e comece a orar pelos seus sonhos e pelos seus projetos, amém?